Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a iminente apresentação do B-21 Raider, o novo bombardeiro furtivo dos Estados Unidos. O que podemos esperar da nova aeronave de 700 milhões de dólares? A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, com solado, colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. O conceito de bombardeio estratégico é bem mais antigo do que muitos pensam, com a primeira aplicação em larga escala ocorrendo em abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, quando os alemães bombardearam e arrasaram a cidade espanhola de Guernica. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse conceito foi ampliado e é empregado à exaustão, principalmente pelos aliados. Tudo com o objetivo de afetar a capacidade operacional da máquina de guerra do eixo, através da destruição das suas infraestruturas de transporte, indústrias e até mesmo cidades. Milhões de pessoas foram afetadas durante as gigantescas operações de bombardeio estratégico, algumas delas envolvendo mais de 1000 bombardeiros pesados, cada um transportando várias toneladas de bombas. O bombardeio estratégico na Segunda Guerra Mundial provou duas coisas. A primeira é que podem ser realmente devastadores e, quando aliado com a supremacia aérea, podem efetivamente afetar o esforço industrial de guerra do adversário. No entanto, a segunda coisa que provou é que essas ações são também tremendamente custosas para a força atacante. E de fato, de todos os bombardeiros pesados que decolaram na Segunda Guerra Mundial, cerca de 10% deles foram abatidos durante a missão. Após a guerra, com a evolução dos mísseis antiaéreos e o advento de aviões de caça cada vez mais velozes e voando a elevadas altitudes, a Força Aérea dos Estados Unidos concluiu que, em caso de guerra contra uma superpotência como a União Soviética, a taxa de baixas entre os seus bombardeiros seria muito mais elevada, podendo mesmo inviabilizar o emprego desse tipo de aeronave. A única forma de contornar isso seria por meio de uma aeronave invisível aos radares, com o conceito de furtividade aplicado aos bombardeiros, estreando no início dos anos 80 através do F-117 Nighthawk. Para alcançar a sua furtividade, o bombardeiro era revestido com materiais capazes de refletir as ondas de radar, com a sua fuselagem sendo montada em ângulos estranhos para uma aeronave, justamente com o propósito de refletir essas ondas para longe da antena receptora de radar. Mas a autêntica revolução na área do voo furtivo aplicado aos bombardeiros surgiu no começo dos anos 90, sob a forma do B-2 Spirit. Muito ao contrário do F-117, o B-2 apresenta um formato elegante, esguio e altamente aerodinâmico, com um perfil incrivelmente semelhante ao de um falcão peregrino. E também ao contrário do F-117, que, como referi, alcançava sua furtividade através da reflexão das ondas de radar, o B-2 é furtivo graças a técnicas muito mais avançadas que incluem, por exemplo, materiais capazes de absorver certas ondas de radar. Mas o grande diferencial da aeronave é a sua capacidade eletrônica, com muitas fontes referindo que grande parte da sua furtividade é alcançada não tanto pelos materiais que a revestem, mas sim pelos equipamentos a bordo, capazes de interferir ativamente nos radares e nas comunicações do adversário.
Apesar da sua impressionante performance, sendo mesmo classificado como a aeronave mais furtiva do mundo, capaz de transportar mais de 20 toneladas em bombas, uma carga que pode ser composta por até 16 bombas nucleares de até 400 quilotons cada. O bombardeiro, além de ser a aeronave mais cara do mundo, com cada aparelho saindo por cerca de 2 bilhões de dólares, incluindo os custos de pesquisa e desenvolvimento, também é de manutenção excepcionalmente cara e complexa, exigindo hangares climatizados e uma equipe muito especializada de mecânicos e engenheiros. Além disso, trata-se de um projeto que foi desenvolvido no final dos anos 80, empregando tecnologias com quase 35 anos. Pode parecer pouco, mas para um país como os Estados Unidos, que investe anualmente mais de 200 bilhões de dólares em pesquisa militar, ao longo desses 35 anos foram desenvolvidos equipamentos e materiais muito mais avançados. É até meio estranho dizer isso, mas o B-2 Spirit, o bombardeiro mais avançado do mundo, é hoje obsoleto para os padrões da Força Aérea dos Estados Unidos. E é com o objetivo de substituí-lo que foi desenvolvido o B-21 Raider, com um desenho e formato geral muito parecido com o B-2, com a grande diferença de ser bem menor e bem mais compacto, o que significa que, ao menos em teoria, deve ser de manutenção mais simples e barata. Mas o que podemos efetivamente esperar do B-21 em termos de tecnologias embarcadas e capacidade operacional? Tudo o que está no seu interior é, obviamente, altamente secreto, mas já foram dadas algumas pistas, com a mais interessante delas revelando que o B-21 poderá ser remotamente controlado como se fosse um drone. Hoje em dia, graças a datalinks por satélite, os Estados Unidos conseguem controlar drones a milhares de quilômetros de distância, com algumas fontes referindo que essa tecnologia poderá ser aplicada ao B-21, habilitando-o a voar sem a presença física de pilotos humanos, o que permitiria a realização de missões perigosas sem correr o risco de perder uma tripulação. Há também muitos rumores envolvendo o emprego massificado da inteligência artificial na aeronave, algo essencial, já que em um espaço aéreo fortemente contestado, o inimigo pode encontrar maneira de bloquear o datalink e a comunicação com o operador. Em um cenário assim, o bombardeiro teria de realizar a sua missão de forma totalmente autônoma, ou, pelo menos, ser capaz de voltar sozinho para a base de onde partiu. Em termos de furtividade, é bastante óbvio que o B-21, por agregar tecnologias bem mais avançadas, será mais furtivo do que o B-2. Mas, da mesma forma que até hoje não sabemos exatamente como o B-2 consegue ser assim tão furtivo, não saberemos exatamente como o B-21 alcançará um nível ainda maior de furtividade. Mas muitas fontes concordam que seguirá a receita do B-2, ou seja, envolverá materiais mais eficientes para absorção das ondas de radar e tecnologias de guerra eletrônica mais avançados para interferir nos sistemas do adversário. Assim como o B-2, o B-21 terá capacidade nuclear, ficando assim habilitado a realizar bombardeios nucleares táticos de precisão contra alvos bem defendidos. O segredo é a chave do sucesso, mas todos concordam que o B-21 será a mais avançada aeronave já construída pelo homem, e continuará sendo assim por ainda algumas décadas. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.